Buenas! E aí, beleza? Gostou da primeira parte dos pronomes demonstrativos? Beleza, professor, valeu. Mas você falou pra gente, professor, que o melhor caso, o caso mais importante vem agora? Exatamente, vem agora. Então vamos continuar os pronomes demonstrativos, nosso episódio 2, parte 2, e vamos para mais uma questão de preparação para o que vem agora. Antes disso, veja só essa questão para relembrar o que a gente falou até agora. Ó. Questão número 5, sua aí. Então tá aqui, ó, o marido e tá a mulher. Aí ele, é para esquecer os problemas, então você tem que encaixar um pronome. Olha só, considerando a proximidade dos personagens que se manifestam verbalmente na gravura, aos objetos a que eles, personagens, né? Cadê? A que eles, personagens, fazem referência, considerando isso aí, ó, então, quais pronomes demonstrativos preenchem correta e, respectivamente, as lacunas, as duas lacunas? Então, ele é para esquecer os problemas, pense na cerveja. Está junto de quem fala, né? A própria pessoa falando, esta cerveja aqui. Isso. Então, é o esta. Olha como que se não estiver estudando, já se enrola todo aqui. Mas estudando, focado, você vem aqui, ó, elimina a letra A e B. Já são duas armadilhas. Letra C. Agora, e parará é para lembrar. A vassourada que ela vai dar na cabeça dele. Esta é para esquecer os problemas. E esta é para lembrar. Por que esta, professor? Porque é ela que está falando também do objeto que está com ela. E esta aqui é para lembrar. Tá vendo? Como que os dois pronomes que vão entrar no texto vão se referir a objetos que estão com os falantes. Né? Então, se ela que está se referindo a algo que está com ela, e esta aqui. Professor, mas não podia ser isto, já que está falando de uma coisa, não podia ser o isto? Podia. Não podia ser o isso. Olha a armadilha aqui, ó. Né? O isso não podia. Podia ser o isto. E esta, você está, então, dando gênero para o ser, falando esta é vassoura. Quando você fala e isto, você está dando a ideia genérica do objeto em si. Tanto faz, mas tinha que ser com T. Isto ou esta, para dar a ideia da aproximação da pessoa que está falando, junto com a pessoa que está falando. Viu? Falei para você. Não são tão cobrados em emprego espacial, não é tão cobrado. Mas quando cai, derruba meio mundo. Não você. Pegou? Resposta letra D. Beleza. Mas agora vamos pensar no emprego mais importante dessa estrutura aqui, que é esse aqui, ó. Quando a gente se refere a um só elemento dentro do texto. Agora esquece a história espacial, físico, espaço físico, e esquece a história de tempo. A ideia é a seguinte, é o emprego do pronome no texto em termos contextuais, ou seja, discursivo, também chama assim. Emprego discursivo, tá? No discurso. Discurso não é fala necessariamente de personagem, discurso é o texto, o discorrer do texto. Tá? Discorrer, quer dizer, o escrever do texto. Certo? A própria estruturação que você vem escrevendo o texto, usando elementos que vão ou retomar ou antecipar algo que vai ser dito. Então, veja só. Nessa história, quando estivermos referindo apenas a um só elemento, o aquele não entra, o aquele não aparece. Agora, o este vai dar a ideia da antecipação. Vai antecipar o que foi dito. Antecipar. Modernamente, ele também é empregado para retomar. O asterisco aqui, ó, quer dizer que esse emprego é um emprego moderno. No emprego mais tradicional da gramática, seria assim, o este antecipa algo que vai ser citado e o esse só retoma algo que já foi citado. Esses seus derivados. No emprego moderno, o este também pode retomar. Então, você vai enfrentar com exercícios, concursos, que propõem, inclusive, isso. A possibilidade de substituição, tá? De um termo pelo outro, do esse pelo este. Geralmente, quem faz isso é o Sebrasp. Tá? Algumas bancas bem pontuais, que já são bem mais arejadas, modernas, e que colocam você como testar você realmente em cima dessa questão, de você poder trocar o esse pelo este e seus derivados. Mas, geralmente, as bancas mais convencionais já trazem questões de múltipla escolha dentro do próprio corpo das alternativas, já direciona você para ficar mais nesse campo aqui, ó, do este antecipar e do esse retomar. Antes desse exercício, dá uma olhadinha em exemplos, que inclusive você tem aí, ó. Nosso povo sofre com muitos problemas, dentre os quais
estes, ó, eu ainda vou apresentar os problemas. Miséria, fome, ignorância. Tá vendo? O estes antecipando algo que vai ser citado. A gente chama isso, tecnicamente, de catáfora. Nossa, mas o que é isso? Catáfora. Catáfora é um recurso linguístico. Tá? Quando a gente emprega um termo, emprego de termo que antecipa outro. Tecnicamente, é um recurso linguístico que nós temos. Antecipa um outro termo. Isso tem um nome técnico, linguisticamente chama catáfora. É um recurso, uma figura de linguagem na construção do pensamento. Agora, Lécia, admiração, respeito, amizade, talvez, pensava ela, esses sejam os mais importantes e perenes dos sentimentos. Esses quais? Admiração, respeito e amizade. Você está vendo agora o emprego do esses, retomando o que foi citado? Então a gente chama isso de anáfora. A anáfora é muito mais cobrada que a catáfora. Até porque tem muito mais situações de anáfora do que de catáfora. Geralmente nós escrevemos algo seguindo para frente, retomando o que foi citado, retomando o que foi citado. É mais comum do que antecipar algo que vai ser citado. Então a anáfora é mais pródiga, é mais presente do que a catáfora. Tá? Pela anáfora, o que nós faremos? Vamos retomar termo. E agora, apenas para ser mais didático, vou ser bem redundante, já citado. Lógico que eu estou retomando, já foi citado. Mas apenas para ser didático. Tá? E aí, como eu falei para você, tem bancas que consideram perfeitamente a substituição do esses pelo estes. Estes, para retomar. Aí a justificativa é que dá mais reforço. Parece que está mais presente. É verdade. É uma justificativa fonética. Porque no esses, você tem o dígrafo SS, não tem? Então ele soa como um som só, não é? Esses, sai mais fácil da boca da gente falar esses do que estes. O estes, entre o ST, você tem que mudar a sua articulação. Estes. E esse T dá mais impacto. Por isso ele faz parecer mais presente. Estes. Tá? Então, é gramaticalmente já aceito modernamente. Se a banca cobrar de você, você diz que está certo. Uma ressalva de se você já vier estudando exercícios da banca e já percebeu anteriormente que ela cobra como errado, ela toma como errado, então você joga conforme a música. Mas geralmente, quando as bancas cobram isso, que de poder usar o estes e seus derivados também para retomar o que foi citado, geralmente eles vão cobrar como certo. Porque senão nem mexia nesse vespeiro. Agora, é mais comum, tradicionalmente, quando vem múltiplas escolhas, questões de múltiplas escolhas, para você julgar se está certo e tal, qual a alternativa correta, aí ela acaba direcionando você para situações mais específicas mesmo, em que o este antecipa e o esse retoma. Ela já direciona você nas alternativas. Vamos chegar lá. Ó. Antes disso, antes de chegar à questão de concurso, a sua frase C da questão número 4 aí, que está servindo de treinamento para a gente, né, de ensaio. A questão é essa. Ninguém tem dinheiro. Espera aí. A questão é essa. Mas a questão já foi mostrada? Não. Qual que é a questão em si? É ninguém ter dinheiro. Então, essa que está fazendo, antecipando algo que ainda vai ser dito? Então, é o emprego da catáfora? Então não podia ser esta. Essa, tinha que ser esta. Está antecipando algo que ainda vai ser citado. Tá? Está antecipando algo que ainda vai ser citado. Tá? Então, esse item está errado. Errado, professor, essa frase. Agora, arrumando, fica esta. Tá? Também é muito importante conhecer a nomenclatura, sabe? O jeito de falar. O tecnicismo, os tecnicismos, as definições, os conceitos. Isso é muito importante, não é para decorar, é para entender. Então, por exemplo, um outro tipo de questão, a banca já te traz certo o pronome aí empregado, por exemplo, esta, e diz para você, na linha tal, o pronome esta possui valor catafórico. Nossa, se não estiver estudando, né? Meu Deus, o que é isso, cara? Deve ser mentira. Ou fala assim, temos o emprego de um pronome catafórico. A pessoa, o que é isso? Isso não existe não, cara. Pronome é pronome demonstrativo, isso aí, pronome catafórico. Nem está errado. Não, está certo. Como assim? É o pronome empregado com valor catafórico. Ou seja, antecipando algo que ainda vai ser citado, é a catáfora. Ah, professor, então também vale em relação ao esse quando está retomando? Perfeito. Na linha tal, o vocábulo esse possui valor anafórico. Está empregado em anáfora. Tá? Pronome anafórico. Se é anafórico, está retomando. Se é catafórico, está antecipando. Fechou? Então agora vamos para concurso.
Presta atenção nessa questão, que ficou interessante. Sensacional essa questão para quem está estudando. Ó. Complete as lacunas com o pronome adequado. Beleza. Aqui está como número 15. Eu nem sei se aí é número 15, se eu tirei de algum lugar que era 15. Agora você vai ter que me ajudar, porque eu não vou nem pausar o vídeo agora para editar nada. Eu não vou nem fazer isso. Vou tocar direto, tá? Só examine qual que é a questão que tem essa aqui, essa questão. Se é 15 mesmo. Se não for, beleza. Também. Vamos junto. Então, assim, complete as lacunas com o pronome adequado. Tá. Parará, documento que tens à mão é importante, Pedrinho? Presta atenção. É um emprego o quê? Espacial. Emprego espacial. Estou conversando com o Pedrinho, tratando o cara por Pedrinho, estou conversando com ele e falando que o documento não está comigo, está com ele. Então, é o documento aí, Pedrinho, com você, aí. Está junto da pessoa com quem eu falo, junto da pessoa, junto do receptor. Então, tem que ser como? Tem que ser esse. Esse documento aí que tens à mão, viu? Não é um emprego discursivo, é um emprego espacial. Então, vem aqui, ó, já vou eliminando, ó. Elimino letra A, B e C. E E. Putz, eliminei 3, uma tacada só. Beleza. O segundo eu ganhei. É o essa. Vamos confirmar? Vamos, ó. A estrada do mar, larga e oscilante. Parará sim o tentava. Ele está falando que quem o tentava era a estrada do mar. Sentido metafórico, a estrada do mar, larga e oscilante. Ou seja, o mar, né? Como se fosse uma estrada. Então, o que vai ser? Não está retomando? Não está retomando o que foi citado? Não é anáfora? Então, veja, a banca já direcionou, tá vendo? A banca já direcionou você para o essa. Se fosse o esta, não estaria errado. Na maioria das vezes, as maiores bancas vão considerar isso correto, mas é o que eu acabei de falar. A banca já direciona você para o que ela quer. Então, o essa está perfeito para retomar. Beleza. Essa sim eu tentava. Na traseira do caminhão, lia-se para a frase. Tristeza não paga dívida. Na traseira do caminhão, lia-se a frase. A frase não vai ser citada ainda, professor? Vai. Não é catáfora, professor? Sim. Então tem que ser esta. E aqui não cabe o este e seus derivados. Para antecipar, é só o este e seus derivados. Então, lia-se esta frase. Olha que questão técnica. É só vir estudando. Esta frase, esta frase, esta. Então, realmente está batendo. Tchau, letra D. E agora eu vou confirmar. Cuidado, mergulhador. Ó, uma placa na praia. Cuidado, mergulhador. Parará, animais são venenosos. Os animais vão ser citados ainda, ó. Então, de novo, é um emprego catafônico. Estes animais são venenosos aí, ó. A raia miúda, o peixe escorpião, a medusa e o mangangá. Viu? E aqui, para você que já vem estudando comigo outros assuntos, lá em análise sintática e tal, você já vem esbarrando comigo nisso aqui, ó. O emprego dos dois pontos, introduzindo uma explicação do que foi citado anteriormente. Tá vendo? E nesse caso, uma enumeração de termos que explicam quem são esses animais venenosos. O estes ainda vão aparecer lá os animais. Então, realmente, é um emprego catafórico. Tá? Então, tá aqui a resposta, a letra A. Tá gostando? Show de bola, né? O emprego discursivo é o mais importante para concurso. Por quê? Porque as bancas cobram muito mais essa questão, porque existem muito mais textos. Aliás, praticamente todos os textos têm anáfora. Tem um termo que está retomando outro. O pronome relativo trabalha em anáfora, sabia? Ele retoma o termo antecedente, que é o substantivo ou o pronome que ele representa. Tá? Pronomes retomam toda hora, pronomes, sinônimos retomam, advérbios às vezes retomam lugares. Então, a anáfora é presente em todo o texto. Eventualmente aparece em catáforas. E mais raramente aparece em situações espaciais, para se falar de tempo e de espaço. Tempo e espaço é mais comum em texto narrativo. Não quer dizer que seja obrigatório, é mais comum. Tá? Agora, em todos os textos, você vai ter anáfora. Então, o emprego discursivo é o mais cobrado no concurso. Gostou? Legal? Tá gostando? Não fique com receio, não fique com coisinha para mim, não. Sem mimimi. Ai, meu Deus, para com isso. Difícil o quê, rapaz? É tranquilo, é gostoso. Vamos caminhando juntos, você vai pegar tudo isso, passo a passo. Depois baixa material complementar, resolve, fato simulado e tal, e tamo junto. Beleza? Beleza, fechou. Fim desse round. No próximo, a coisa continua. Só que vai tomando cada vez mais corpo. Você quer ver? Então vamos para lá.